Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos para o Salmo de número 10 e eu já te convido a abrir a sua Bíblia neste Salmo para que possamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a Palavra do Senhor: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas suas ciladas que armam. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos deles em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da sua língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe em emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para alcançar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres. Por que o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas de sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmará o coração e ouvirá o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Queridos, estamos diante de um salmo cujo destaque é o clamor dos oprimidos. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário expositivo do livro dos Salmos, vai dizer que a grande maioria dos estudiosos afirmam ser este salmo um salmo de Davi, escrito há quase 500 anos antes do retorno do cativeiro babilônico. Também, acerca deste salmo, Martinho Lutero vai dizer: não há, em minha opinião, um salmo que descreva a mente, os métodos, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino do ímpio com tanta propriedade, tanta plenitude e perspectiva como este salmo. E o é de tal forma que, se em qualquer aspecto até o dia de hoje não se tenha dito o suficiente, ou se houver algo faltando nos salmos que se seguem, podemos encontrar aqui a imagem e a representação perfeita da iniquidade. Derek Kidner vai dizer que, enquanto no Salmo 9 o centro da gravidade era o juízo vindouro, aqui no Salmo 10 o centro é a presença do mal no meio da sociedade. Outro fato a ser destacado acerca deste salmo é o que diz Purkheisen em seu comentário bíblico Beacon. Ele diz que outros estudiosos vão dizer que o Salmo 9 e o Salmo 10 originalmente formam uma única obra,
E esta é a razão porque não existe um título aqui no Salmo de número 10. Inclusive, na Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, e também na Vulgata Latina, estes dois salmos eles aparecem como se fosse um único poema, ou seja, um único salmo. Alan Herman vai reforçar a opinião de Purkaiser quando ele diz que o fato de este salmo estar sem título é outra indicação de que ele deve ser considerado em conjunto com o salmo de número 9, cujo título também abrange este salmo. Enquanto o salmo de número 9 exalta a soberania de Deus, particularmente em relação aos inimigos pagãos da nação de Israel, o salmo de número 10 ele vai tratar dos problemas, da infidelidade e da impiedade dentro da própria nação de Israel. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele vai dizer que o problema do salmo 9 é o ímpio, uma ameaça externa. No Salmo 10, o inimigo corrompe e destrói internamente. Havia nações perversas ao redor de Israel, mas também havia pessoas perversas dentro da comunidade da aliança, que diziam conhecer a Deus, mas que a vida mostrava que não sabiam quem era o Senhor. Sabem que existe um Deus, mas vivem como se não existisse Deus algum, ou como se jamais fosse haver um julgamento final. São os ateus pragmáticos, segundo Wiersbe, que se declaram seus próprios deuses e fazem o que bem entender. Charles Spurgeon vai dividir este salmo da seguinte forma. O primeiro versículo explica o objetivo do salmo, ou seja, invocar a interposição de Deus para livrar o seu povo que está sendo perseguido. Do versículo 2 ao versículo 11, o salmista vai descrever o caráter do ímpio, sua forma de viver, sua forma de pensar, suas atitudes pecaminosas. No versículo de número 12, ele vai repetir o clamor que ele fez no versículo 1, só que aqui ele fará de uma forma mais enfática. Do versículo 13 ao versículo 15, o salmista revela o Deus que vê todas as coisas. Quando o ímpio pensa que está escondido de Deus, ou que Deus não liga ou não vê o que ele está fazendo, o salmista vai exatamente mostrar que Deus vê claramente os atos dos maus. E nos versículos 16 a 18, os oprimidos aguardam o julgamento final com alegria. Dito isso, vamos ao Salmo de número 10. Observe que o salmista ele começa o salmo com um clamor ao Senhor, com um questionamento diante de Deus. Ele diz: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? O salmista ergue a Deus o seu lamento quando se vê encurralado pelos opressores. E a sua queixa diante de Deus é que, no seu modo de ver, Deus se esconde. No momento da sua aflição, Deus não se manifesta para libertar o seu povo do opressor. É como se o salmista dissesse: por que Deus não faz alguma coisa diante da prosperidade dos perversos e diante do sofrimento dos aflitos? Os perversos estão marchando sobre a terra e o Senhor parece estar distante, parece estar indiferente com tudo isso. É como se Deus estivesse completamente passivo e indiferente ao sofrimento do justo na mão do perverso. Purkaiser, ele vai dizer que o salmista aqui sente-se como se Deus fosse um espectador indiferente ou um observador desinteressado. E o pior é que muitas vezes nós nos sentimos assim, como o salmista. Às vezes a sensação que temos diante da escalada do mal na sociedade, da dor da perda, da doença, do mal iminente que sobrevém e de tantos outros males, é de que Deus não vê ou de que Deus está longe. Às vezes nos sentimos como Marta, frustrada, porque via seu irmão definhando à beira da morte e mandou chamar Jesus, o seu amigo, e o amigo não veio. Quando Jesus chega, ela declara: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, não podemos nos esquecer da promessa que ele nos fez.
ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Charles Spurgeon, ao comentar este versículo, ele vai dizer: a presença de Deus é a alegria do seu povo, mas qualquer suspeita de sua ausência é distração desmensurada. Lembremo-nos então de que o Senhor está perto. O refinador jamais se coloca distante da entrada da fornalha quando o seu ouro está no fogo. E o Filho de Deus está sempre caminhando em meio às chamas quando os seus santos filhos nelas são lançados. Por isso, meus irmãos, em meio à angústia e aflição, lembre-se, um dos títulos dado a Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, a partir do versículo de número 2, o salmista ele passa a descrever o caráter dos homens perversos, suas atitudes, suas ações, seu modo de agir, seu modo de pensar, aquilo que eles pensam em relação a Deus. Dos versículos 2 a 11, o salmista vai fazer essa descrição. Warren-Wierbes, ele diz que há 4 declarações aqui que dizem de forma muito objetiva a forma como os ímpios pensam. A primeira declaração está no versículo de número 4, quando eles dizem: Deus não existe. A segunda declaração está no versículo de número 6, quando eles dizem: jamais serei abalado. A terceira declaração está no versículo de número 11, quando eles dizem: Deus nunca verá isso. E a quarta declaração no versículo de número 11, quando ele diz: Deus não lhes pedirá conta. Observe que as ações descritas nos versículos 2, 3 e 4, elas têm por base esse pensamento maligno de que Deus não existe. Crer nessa mentira libera os perversos para fazerem o que bem entenderem. Eles são seus próprios deuses. E o salmista vai dizer no versículo 2, com arrogância o ímpio persegue o pobre. No versículo 3 ele vai dizer: o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E no versículo 4 ele diz: na sua soberba o perverso não investiga, tudo que ele pensa é que Deus não existe. Observe que, de acordo com o salmista, os ímpios perseguem os pobres com arrogância. Eles se sentem inatingíveis e por isso oprimem os pobres. Por isso eles agem com maldade, com crueldade, sabendo que nada vai lhes acontecer. Charles Spurgeon, ao comentar o versículo 2, ele vai dizer que a denúncia feita pelo salmista se divide em 2 acusações: orgulho e tirania. Uma é a raiz e a causa da outra, ou seja, a arrogância é o embrião da perseguição. Segundo Spurgeon, o ímpio vai perseguir o pobre e o necessitado porque ele é arrogante, porque ele se sente superior a ele. E todas as outras pessoas são insignificantes diante dele. Charles Spurgeon vai dizer que a arrogância é um vício que fende e adentra tão rapidamente o coração dos homens que, caso nos despíssemos de todas as nossas falhas, uma por uma, indubitavelmente acharíamos que ela seria a última e a mais difícil de ser arrancada. Observe que ainda no final do versículo de número 2, o salmista é tomado por um senso de justiça e ele ainda clama ao Senhor dizendo: Senhor, que eles sejam apanhados nas ciladas que eles mesmos armaram para os pobres. No versículo de número 3, o salmista ele vai destacar a cobiça dos ímpios, a avareza dos maus, a blasfêmia contra Deus. O perverso não apenas demonstra a cobiça da sua alma, mas ele se vangloria disso. Tomado pela sua avareza, ele maldiz o Senhor, ele blasfema contra Deus. O Deus do perverso é o dinheiro. A avareza é sua idolatria. Eles trocaram Deus por Mamon. E para alimentar a sua cobiça insaciável e acumular ainda mais riqueza de forma avarenta, eles estão dispostos a usar de violência contra o pobre, a blasfemar contra o Senhor que defende o pobre. Segundo o salmista, eles vivem para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Vivem como se Deus não existisse.
Hernandes Dias Lopes vai dizer que o ateísmo deles é um ateísmo moral e não filosófico. Ele oprime o pobre e esmaga o inocente, ignorando que terá que prestar contas a Deus. Quando o homem não quer mudar a sua conduta, ele muda a sua teologia. E nos versículos 5 a 7, o que move as ações pecaminosas destes homens é exatamente a sensação de que jamais serão abalados. Observe que no versículo de número 5, o salmista declara que o caminho do ímpio é próspero o tempo todo. Eles vivem uma falsa sensação de prosperidade. Eles acumulam riquezas, eles ganham notoriedade e com isso seu poder aumenta. Eles se tornam mais fortes e se sentem invulneráveis, a ponto de tratarem os seus adversários com desprezo. E esse sentimento é decorrência do que está no versículo de número 6. Ele diz, lá no íntimo eles dizem, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Observe que o perverso, ele tem essa falsa sensação de que jamais será destruído, jamais será destronado. E que ele vai conservar sua riqueza e seu poder de geração em geração, ou seja, perpetuamente. E no versículo de número 7, o salmista declara que a boca deles está cheia de maldade, de engano, de opressão, que debaixo da língua deles há insulto. O apóstolo Paulo usa esse mesmo versículo lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 14, a fim de provar que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E aqui o salmista ele acaba confirmando essa opinião de Paulo, pelo menos em relação aos judeus. Foi o próprio Jesus quem declarou, a boca fala do que está cheio o coração. Dos versículos 8 a 11, o salmista vai descrever o modo covarde como os ímpios atacam os oprimidos. Ele declara que como um leão perverso eles se escondem, ficam na espreita para atacarem as suas vítimas. É como um caçador que arma sua armadilha e fica de tocaia esperando a presa cair nela. Eles estão certos de que nem a lei e nem o próprio Deus poderá impedi-los no seu modo de agir. O perverso ele sabe que Deus existe, mas ele age na expectativa de que Deus não vai se lembrar dos seus pecados, que Deus não se importa com o que ele faz. Deus não está vendo. E por isso ele vive essa falsa esperança de que nunca vai ser apanhado no seu pecado. Observe o que diz o versículo de número 11. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Spurgeon, ao comentar esse versículo, ele vai dizer, este homem cruel se consola com a ideia de que Deus é cego, ou que pelo menos Deus tem amnésia, Deus é esquecido. De fato, este homem é tendencioso e tolo. Spurgeon ainda declara, porque a justiça parece piscar, os homens presunçosos acham que ela é cega. Porque adia a punição, eles imaginam que ela se nega a puni-los. Porque ela nem sempre os reprova por seus pecados, eles supõem que ela sempre os aprova. Mas que eles saibam que a flecha silenciosa pode destruir tanto quanto o estrondoso canhão. Ainda que a paciência de Deus seja duradoura, ela não é eterna. Enquanto os ímpios pensam que podem agir da sua forma de pecado e impiedade pelo fato de que Deus não vê ou não se importa com o que eles fazem, o justo já pensa exatamente diferente. O justo pensa que Deus está vendo todas as coisas. E isso funciona como uma proteção contra o pecado. Porque sabemos que nada está longe do olhar de Deus. Deus é o Deus que tudo vê. Ele conhece as nossas atitudes, as nossas ações. E por fim, aqui no versículo de número 13, o salmista ele indaga, por que o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá conta? Observe que, de acordo com o salmista, o ímpio vive em constante sensação de impunidade. Ele acha que Deus nunca vai lhe pedir conta de tudo aquilo que ele faz.
Eles não acreditam que o julgamento virá. Portanto, meus irmãos, observe que nestes versículos de 2 a 11, o salmista descreve o caráter mau dessas pessoas, suas ideias ateístas em relação ao governo do mundo, eles dizendo no seu íntimo que Deus não se importa com o que eles fazem. E diante de um salmo como este, nós temos a sensação de que o salmista está descrevendo os nossos dias. Warren Wiersbe vai dizer acerca destes versículos: releia essas declarações e vejam como expressam o modo de pensar dos pecadores de hoje, dos pecadores dos nossos dias. Que Deus continue te abençoando. No próximo áudio a gente volta e dá continuidade ao Salmo de número 10. Fica na paz do Senhor Jesus.